Antes de mais nada, Débora, eu quero te agradecer imensamente por você ter aceito o meu convite. Eu acho que eu sou suspeita para falar, né, do seu trabalho. Todas as vezes que a gente fala sobre isso, eu e você, né, você sabe, porque todas as vezes eu faço questão de registrar o quanto que eu sou apaixonada nesse trabalho e o quanto que eu acho super importante para as pessoas e que as pessoas tenham acesso ao conhecimento do que é uma consultora de amamentação, o conhecimento do impacto, o conhecimento do que o aleitamento materno traz na vida das pessoas. Então, assim, só agradecer. Gratidão, de verdade. Estou muito feliz de você estar aqui comigo hoje. Eu que tenho que te agradecer, né? Por sempre me convidar, por sempre divulgar o meu trabalho e a gente poder conversar, né? Eu costumo falar sempre com você, né? A gente pode ficar aqui 3 dias, 4 dias falando sobre esse assunto, que vai ter assunto e é sempre muito apaixonante falar sobre isso, igual você falou. A palavra-chave, né? Conhecimento. A partir do momento que a gente tem conhecimento, a gente tem poder, né? O conhecimento traz isso pra gente. E a gente precisa se empoderar, precisa ter conhecimento para conseguir amamentar. Sim, com certeza. A gente está falando, eu coloquei lá no Instagram, aqui no meu Instagram, né, no feed, o tema Protegendo a Amamentação. Só que eu gostaria da gente explicar melhor, e aí eu vou deixar você explicar essa diferença. Por quê? Porque a gente está no mês de agosto, o agosto dourado, né? E existem 2 campanhas acontecendo simultaneamente, né? Na realidade, uma já aconteceu, né? Que foi semana passada. A semana, né, de conscientização mundial, né? Promovida pela OMS em prol de uma conscientização ao aleitamento materno. E aí o tema vem, né, sendo proteger a amamentação, uma responsabilidade de todos. E a gente tem o Agosto Dourado de Fato, que é promovido pelo Ministério da Saúde, né, em prol também dessa conscientização, né, do incentivo ao aleitamento materno, que tem um outro nome, e eu não sei porquê. E se você sabe... então, eu ia falar, e se você sabe, você vai responder. A gente nunca sabe por que o Ministério da Saúde não usa o mesmo tema que a OMS escolheu para o ano, sabe? Desnecessário, né? Porque, na realidade, o objetivo é o mesmo. Exatamente. Então, a gente está falando de 2 campanhas, mas é isso que você falou, com o mesmo objetivo. E eu queria que você falasse, assim, para as pessoas entender melhor uma e outra, que, na realidade, no final, o resultado é o mesmo, né? Não tem diferença, né? Como você falou, a Semana Mundial de Aleitamento Materno, que acontece do dia 1º ao dia 7, acontece no mundo todo, né, promovida pela OMS, e a cada ano é escolhido um tema, onde todos os países trabalham, né, esse tema, e nós que trabalhamos com a amamentação, fazemos as nossas ações em cima desses temas, né? E esse ano o tema que foi escolhido foi proteger a amamentação, é uma responsabilidade de todos. E desde que eu soube, né, da escolha desse tema, eu fiquei assim, radiante, porque é algo assim, que tira aquele peso da mulher, né? Tira o peso de quem amamenta. E muitas vezes aquela pessoa que não conseguiu amamentar se sente culpada e responsável por não ter conseguido. Quando na grande maioria das vezes ela não conseguiu porque ninguém à sua volta protegeu a amamentação. Então, assim, quando eu vi esse tema, eu fiquei imensamente feliz justamente por causa disso, né? E o que aconteceu?
Em função dessa Semana Mundial de Amamentação, já há alguns anos, né, o Ministério da Saúde instituiu o Agosto Dourado. Então, durante todo o mês de agosto, a gente continua com essas ações, né, em relação à amamentação. Qual o intuito? Promover, né, conscientizar a população da importância da amamentação. E o mais curioso é que quem está sempre falando sobre isso é justamente quem ou não amamentou ou amamentou, mas a sociedade, de uma maneira geral, meio que nem toma conhecimento disso, sabe? Eu vou concordar com você, porque eu acho que justamente por eu ter vivido esse tipo de experiência que você falou, né? Porque você sabe da minha história, o meu sonho era amamentar, e aí devido a essa falta de informação, que a gente vai estar falando também, ocasionou o momento assim, que eu não consegui, interrompeu, foi tardio, foi com problemas, então assim, foi complicado. E talvez por essa experiência eu olhe com tanto valor para o seu trabalho, e quando eu descobri, né, porque a gente também já conversou sobre isso, que eu não conhecia, eu nem sabia que isso existia, e aí eu olho e eu falo, meu Deus, por que eu não tive o privilégio, né, de ter conhecido um profissional dessa área? Mas antes da gente entrar em qualquer assunto assim, mais profundo, e que não deixa de ser profundo, as perguntas que eu vou te fazer agora, e que são extremamente importantes, é a seguinte: para quem está nos ouvindo agora, quem está aqui conosco, a Ellen está aqui. Ellen, beijo, seja bem-vinda. Eu gostaria que você falasse o seguinte: o que é uma consultora de amamentação? Para que uma consultora de amamentação? O que ela faz? E por que eu preciso dos serviços de uma consultora de amamentação? Então, a consultora de amamentação é uma profissional capacitada em aleitamento e em manejo de aleitamento materno. O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente estuda tudo relacionado à amamentação. E a gente não faz um curso. Fiz um curso, me formei consultora e vida que segue. A gente que trabalha com saúde, a gente sabe muito bem que a gente precisa estar estudando o tempo todo. E a amamentação é ciência, e a gente precisa se lembrar disso, e eu estou sempre batendo nessa tecla. Que a gente passe a olhar a amamentação como ciência, para que a gente possa entender a importância de ter um profissional para nos acompanhar nesse momento, né? Infelizmente, o fato de eu ser profissional de saúde não me dá capacitação para entender de amamentação. Quando eu falo isso, eu falo assim: você é nutricionista, é uma profissional da saúde. Te dá capacitação para acompanhar uma amamentação? Para fazer manejo de amamentação? Né? Uma fonoaudióloga, um pediatra, um obstetra, um enfermeiro, um técnico de enfermagem? Não. O que dá capacitação para o profissional manejar uma amamentação, né, e levar as informações referentes à amamentação é o profissional que estuda a amamentação, que se capacita como isso. Eu tenho pediatras que são consultores de amamentação, eu tenho obstetras que são consultores de amamentação, eu tenho nutricionistas consultores de amamentação, fonoaudiólogos, enfermeiros. Tenho. E tenho profissionais de diversas áreas, como eu, que sou da área de administração, como uma amiga minha que era arquiteta e se tornou consultora em amamentação, né? Porque a gente entra nesse universo, começa a estudar e se capacita para isso. Por que é importante a gente ter um profissional? Eu costumo falar assim: quando você quer aprender a dirigir, o que você faz? Você vai lá na autoescola para aprender a dirigir. Né? Se você tem alguma questão nutricional, você faz o quê? Você procura uma nutricionista, né? Se eu tô com um problema ortopédico, né,
eu vou no ortopedista. Se eu tô com alguma questão de postura, por exemplo, eu vou na fisioterapeuta. E aí, quando eu tô com problema de amamentação, o que eu faço? Eu passo casca de banana, casca de mamão, eu vou na vizinha, na colega, na tia, na fulana, na minha bisavó, na trisavó, não sei quem. Todo mundo, menos no profissional de amamentação. Por quê? Porque muitas vezes me falta o conhecimento desse profissional. Outras vezes é porque eu não enxergo a amamentação como ciência. Porque a amamentação vem no nosso inconsciente de que é uma coisa instintiva, é da nossa espécie, né? Nós somos mamíferos. Sim. Casca de banana eu passei. Pois é, dá na cara da pessoa. Com ela eu posso falar isso, não vou falar isso com uma cliente, né, gente? Tô brincando, tô falando com ela porque ela é minha amiga. Mas é isso que a gente vê, né? Ah, me falaram que isso daqui é muito bom. Eu passo no peito. Ah, não, já me falaram que eu tenho que esfregar a bucha, eu vou esfregar a bucha. Já me falaram que eu tenho que tomar sol, eu vou tomar sol. Tudo que os outros me falam que eu tenho que fazer, eu faço. Eu não procuro saber ao fundo de onde que veio aquela informação, né? Isso tudo voltando, né, à questão, porque a gente não vê a amamentação como ciência. E como isso vem no nosso inconsciente, de que a amamentação não é ciência, e que é natural, é instintivo, o bebê vai nascer, eu vou colocar no peito, vai mamar, e vida que segue. Se der certo, deu, se não der, eu compro uma fórmula, e pronto. E não. Quando a gente fala de amamentação, a gente está falando de saúde pública. Quando a gente fala de amamentação, a gente está falando da construção de um indivíduo. Exatamente. Né? Você que trabalha com nutrição sabe muito bem do que eu estou falando em relação a você construir a saúde desse indivíduo. E a gente começa a construir essa saúde aonde? Desde o ventre da mãe. Você que trabalha com fertilidade antes de engravidar. Né? Mas eu estou falando daquele indivíduo que está sendo gerado desde a gestação. Né? Os 1000 dias da criança são o quê? É a soma dos 9 meses de gestação mais o primeiro ano de vida. Né? Então, assim, qual é a importância? Primeiro ano de vida não, minto, 2 anos, né? São os 1000 dias da criança. Falei errado, desculpa. E por que isso? Porque a gente já sabe que quando a gente constrói, né, uma alimentação saudável, e isso vai ser construído desde que o bebê nasce, passando pela introdução alimentar, né, e crescendo assim, isso vai me trazer frutos lá no futuro. A gente sabe hoje sobre epigenética, né, o peso que o ambiente que a gente vive, né, transforma a nossa saúde, e a gente sabe do poder epigenético do leite humano. Sim. Do que ele é capaz de fazer com o nosso corpo. Vamos esmiuçar isso. Eu tenho, né, composição genética para ter diabetes, por exemplo. Se eu sou amamentado, se eu cresço, né, mamando, tomando leite. Se você leva uma vida, né, na contramão do favorecimento, né, desse diabetes. É diabetes que você falou, colesterol alto? Falei diabetes. Então tá. Porque na realidade o quê? O leite humano ele faz isso dentro do nosso gene, né? De ir transformando para que lá no futuro eu não desenvolva essa diabetes, né? Eu teria predisposição, mas eu diminuo essa predisposição, né? Rafa? A Rafa tá falando, a gente estuda muito, né? A Rafa é minha amiga, ela é consultora em amamentação e é enfermeira. Mas poderia não ser enfermeira, né, Rafa? O fato dela ser enfermeira fez ela ser consultora em amamentação. Então, assim, é uma construção. E a gente não consegue olhar dessa maneira, da prevenção, né? E tudo da vida da gente é assim, né? Eu deixo para ir no médico na hora que o negócio está crítico. Eu vou procurar nutricionista na hora que eu tô com as taxas tudo lá explodindo. Não é isso que a gente faz?
né? E com a Sim. amamentação as pessoas fazem a mesma coisa. E aí, quando o negócio deu ruim, que eu já fiz de tudo, que eu já passei a casca de banana, de mamão, já falei com a vizinha, com a colega, com a prima, com a cunhada, e nada deu certo, eu chamo a consultora de amamentação. Aí, chega a pobre da consultora de amamentação lá, nesse incêndio, né, de uma mulher que sonha em amamentar, que deseja amamentar, que não está sendo, que não tem a proteção da amamentação no seu entorno, porque a fez chegar até nesse ponto. Por quê? Porque falaram para ela que rachar o mamilo, que machucar, que cair um pedaço, é normal. E que vai calejar e vai melhorar. E aí, ela sofre horrores, né, de dor para tentar Fica amamentar traumatizada, aquele né? bebê, porque falaram para ela que é assim. Sim. Mas, ô Débora, mas existem também muitas pessoas que hoje elas ainda estão ouvindo falar dessa profissão, né? Então, assim como eu acredito que existam outras mulheres que recém descobriram, né, essa profissão ou que ainda nem conhecem. Então, assim, por isso que eu sou uma pessoa que levanto tanto a bandeira da consultoria de amamentação, porque eu sei o quanto que diferença faz na vida, que vocês fazem na vida das pessoas. Porque é o que você falou no começo, a gente está falando, conhecimento, ele liberta. E uma vez que você toma para si o conhecimento, dificilmente você vai se permitir ser enganada ou iludida. Porque esses exemplos que você está dando, eu me vejo dentro deles. Porque o meu peito rachou, doeu, eu sofri, mas eu não conhecia. E eu acho que a gente precisa falar cada vez mais sobre isso, porque isso precisa chegar ao conhecimento de todo mundo. E quando a gente está falando de leite materno, e quando a gente está falando de uma ciência, de epigenética, a gente tem que falar de prevenção. A gente está falando também, é bom a gente lembrar que o leite materno, ele reduz até 13% da taxa de mortalidade infantil até os 5 anos, segundo o Ministério Público, o Ministério da Saúde. Então, a gente está falando de uma redução, como você diz, né, em relação à epigenética, a gente está falando de uma redução de uma criança poder não ter, e se ela tem predisposição, ou se ela pode adquirir isso ao longo do tempo, a gente está falando de repente, a gente conseguir até evitar um colesterol alto, uma diabetes, uma alergia, né? Então, a gente está falando de saúde, a gente está falando de vida, né? E por isso, hoje eu, como nutricionista e detentora desse conhecimento e também de conhecer mais, assim, um pouquinho, né? Não muito, mas um pouquinho do seu trabalho, é que eu sou tão apaixonada e todas as vezes que chega uma pauta, chega uma ideia de falar sobre isso, embora o meu trabalho não seja na área de materno-infantil, de gestante, mas o antes, né? É o antes, é o que antecede. Eu sou tão apaixonada, porque imagina, no mundo ideal, a minha paciente vem para engravidar, então eu cuido dela nesse processo até ela receber o positivo dela. Ela recebe o positivo e quando ela tem um acompanhamento com um profissional que é especialista em gestante e depois ela tem um acompanhamento com um profissional especialista em amamentação, o trabalho é uma continuação e imagina o reflexo que quando a gente começou aqui, o que a gente consegue causar aqui.
nessa criança. E não só nessa criança, porque como a gente falou, essa criança vai se tornar um adulto. Então, quando você fala, né, e quando tem esse tema de responsabilidade de todos proteger a amamentação, é bem isso mesmo. É uma responsabilidade de todo mundo, porque não cabe uma única pessoa. É preciso essa rede junto para poder informar, para poder ajudar, para poder estender a mão, para poder alertar. Eu falo que é um universo que quando a gente sabe o poder que a gente voa, né? Não tem jeito. E assim, eu quero falar também a respeito até da Rafaele. Eu quero chegar nesse ponto assim do profissional da saúde, que é o enfermeiro, que é o médico, que eu fico muito feliz de ter a Rafaele aqui, de saber que ela é uma consultora de amamentação, porque você sabe da minha história, Débora, eu não tive um profissional dentro do hospital para me ajudar nesse processo. E eu sei o quanto que para mim foi triste, o quanto que foi frustrante eu sair do hospital com meu filho sem poder dar de mamar para ele. E aí eu fico com a pergunta na minha cabeça o tempo todo de que por quê? Por que a gente não tem esses profissionais como você, como a Rafaele, como tantas outras consultoras de amamentação dentro de um hospital, dentro de uma maternidade? Porque não é possível que as pessoas não tenham consciência, e quando eu digo as pessoas, eu estou querendo dizer do poder público. Como que essas pessoas que estão lá não têm uma consciência de que todo mundo ganha quando se tem um profissional de saúde de amamentação dentro da estrutura, né, médica, hospitalar ali, da maternidade, dando esse suporte? Porque para pensar, se o leite materno ele é econômico porque ele é barato, ou seja, a mãe não precisa de comprar fórmula para dar de mamar para o seu filho, ele é barato. O leite materno é o alimento mais rico e mais completo que existe, né? Então, mais um alerta. Se para a economia do país ele também funciona, porque, imagina, é uma economia, é menos gasto, por quê? Porque as crianças vão ser menos hospitalizadas, menos medicamento, né? Por todas essas doenças que a gente está falando que o leite materno é capaz de evitar, né? Então, eu fico pensando, se isso tudo é informação, se o Ministério da Saúde sabe disso tudo, né? Então, quer dizer, por que não? Por que não se ter, como enfermeiro, como médico, como cirurgião, por que não ter uma consultora de amamentação dentro dessa instituição? Dentro dos hospitais, dentro das maternidades. Então, assim, eu acho que isso é preciso que a gente reflita, é preciso que a gente questione, porque se toda a sociedade ganha, inclusive a economia do país, eu acho que é preciso a gente questionar, é preciso a gente perguntar, né? Então, assim, isso me causa uma certa indignação, sabe? Quando eu olho para esses dados, quando eu olho para esses resultados de comprovações científicas, quando eu olho para toda a nossa realidade, isso me revolta, principalmente porque eu fui uma pessoa que passei por isso. Então, assim, eu não quero que outra mulher passe por isso. Eu não quero que outra mulher, assim como eu, que sonhou em dar de mamar para o seu filho, saia da mesma forma que eu saí, frustrada, decepcionada, porque não teve uma pessoa para poder me ajudar. E para mim, não foi intuitivo. Para mim, não foi fácil do jeito que a gente acredita que seja, porque não tem informação. Entende? Então, assim, eu queria, eu precisava falar isso, né? Por quê? Vamos nos perguntar por quê.
né? E se alguém conhece alguém, né, que esteja lá em cima, que pergunte para essa pessoa, por quê? Por que não? Por que não se ter? Então, assim, por isso que eu valorizo tanto o seu trabalho, tanto a sua profissão, por isso que eu sou fã mesmo. E quantas vezes a gente puder falar sobre isso, a gente vai falar, porque eu acho que é super importante. E engatando com isso, né, desabafo, revolta. Faz parte. Mas engatando a isso, eu queria te falar a respeito de rede de apoio, né? Eu quero que você fale para mim. Assim, a gente ouve muito falar rede de apoio, né, na amamentação. Mas o que de fato é essa rede? Quem compõe essa rede? Quem que a gente pode dizer assim, essas pessoas fazem parte de uma rede de apoio? Todo mundo pode ser rede de apoio. Né? Então, eu tenho a rede de apoio familiar, eu tenho a rede de apoio dos meus amigos, eu tenho a rede de apoio dos profissionais que me assistem, né? Eu tenho a rede de apoio das políticas públicas, né? Todos. Por isso que eu gostei tanto do tempo, porque é muito intrincado com essa questão de rede de apoio. Quando você fala assim, por que não tem esse profissional? Eu penso assim, eu acho que a gente ainda está longe de ter. Mas a gente não está longe de ter, por exemplo, um profissional que pelo menos seja capaz de apoiar minimamente. Né? E aí, na Semana Mundial de Amamentação, eu fiz uma série de posts, inclusive esses posts foram escritos junto com os profissionais dessas áreas. Né? Então, a gente começou com o enfermeiro, né? Com a equipe de enfermagem, com aqueles que vão estar ali, na hora que aquele bebê nasce, dando assistência para aquela mãe, o que ele pode fazer para proteger a amamentação? E não foi eu que escrevi o que ele pode fazer, foram aqueles profissionais que estão ali, que são enfermeiros, como que eles podem, né, ajudar, né? Eu fiz parceria também, eu fiz o post em parceria com uma colega que é pediatra e é consultora em amamentação, e ela falou como que ela, como pediatra, pode proteger a amamentação, né? Como que o fonoaudiólogo pode proteger a amamentação, né? E aí, quando você fala da rede de apoio, às vezes a gente fala uma frase, um comentário, que é tão inocente, e aí eu sempre falo com as minhas gestantes, né? Olha, quando as pessoas dão palpite, quando elas dão conselho, quando elas falam alguma coisa, ninguém fala com o intuito de trazer uma coisa ruim para você. Né? Eu falo assim, ninguém quer te sacanear, vou dar aquele palpite lá para Verônica para estragar a amamentação dela. Não! Todo mundo dá o palpite, todo mundo dá a orientação, fala o que deu certo com ele, com não sei o quê, com o intuito de ajudar. Só que muitas vezes, coisas que a gente fala inocentemente, batem na cabeça dessa mãe e ela começa a questionar a sua capacidade, ela começa a questionar todos os benefícios que ela sabe que o leite humano tem, né? Vou dar um exemplo simples. Nossa, tá tão magrinho. Tá tão magrinho, você fala assim, ele só mama no peito, tá tão magrinho, então assim, não tô sendo capaz, né, de fazer o meu bebê engordar. E a gente, que é mãe, a gente sabe, né, que a gente tem sempre essa preocupação para saber se o bebê tá crescendo, se o bebê tá engordando, né, isso é natural nosso. E aquilo ali fica, aquela pulguinha foi instalada ali na orelha, atrás daquela orelha daquela mãe. Tá tão magrinho, né? Aí vem alguém e fala assim, nossa, mas de novo no peito? Aí aquela mãe vira e fala assim, não, de novo no peito é mesmo, né? Ele já mamou, agora tá aqui de novo. Será que ele tá com fome? Ou então... Será que ele tá sendo sustentado, né? Exatamente. Será que o leite está sustentando? Está sustentando, exatamente. Eu falo assim, o meu peito não é transparente, eu não tô vendo aquela listrinha de ml quanto está saindo, né? Para amamentar você tem que ter fé. Né? Você tem que confiar. Aí vem alguém e fala assim, nossa, será que esse choro aí né, não é fome? Não. Aí quer dizer, o bebê mamou um tantão e tá chorando. Aí você fala assim, poxa,
mamou, tá chorando, deve ser fome, meu leite deve ser pouco, não sustenta. Uhum. Então, o que acontece? Isso vai minando a confiança e a capacidade daquela mulher, né? Quando eu falo para aquela mulher que... E assim, quando a gente está falando aqui também de apoio, a gente tem que pensar que nós somos privilegiados, né? A gente tem a nossa rede de apoio, às vezes a gente tem uma rede de apoio paga, a gente pode pagar alguém para vir na casa da gente para cozinhar, para limpar, né? A gente às vezes tem emprego com carteira assinada, então o governo vai pagar para eu ficar em casa amamentando, né, o meu filho. E aí a gente tem que pessoas que não trabalham com carteira assinada, que não têm rede de apoio paga, que muitas vezes não tem nem rede de apoio. Falar das mulheres que são mães solo. Uhum. Como é que essas mulheres vão amamentar? Se a sociedade como um todo não se responsabilizar por aquilo ali. Uhum. Então a responsabilidade não é só dela que está amamentando, ou que vai amamentar, ou que deixou de amamentar. A responsabilidade é de todo mundo que está em volta dela. É do empregador, né? Do poder público, de quem cria as leis, de quem executa as leis. Uhum. Né? A gente tem uma licença paternidade de 1 semana. Que é um absurdo, né? O que esse companheiro vai poder fazer só em 1 semana? Sim. E nos países da Europa, né, alguns países, a licença paternidade é de 1 ano. Né? A nossa licença, né, é de 4 meses, sendo que eu preciso amamentar exclusivamente esse bebê durante 6 meses. Por 6. Né? Aí vem a lei, né, do Empresa Cidadã, que passa a licença maternidade para 6 meses. Quantas empresas você conhece que a licença maternidade é de 6 meses? Exatamente. São poucas. Né? Então, assim, e aí no final das contas, sempre a responsabilidade, a frustração, a culpa cai em cima da mulher. Né? Então, assim, você não amamentou porque você não deu conta de sentir aquela dor, porque você era obrigada a sentir aquela dor. Uhum. Você não amamentou porque você não deu conta de ficar acordada de madrugada. Mas por quê? Você não tinha ninguém para te ajudar? Porque todo mundo tem que estar ali. Uhum. Então, e a assim, gente ainda sofre aquela pressão, né, de que mãe boa é mãe que amamenta, né, no seio, que consegue. Então aquela que não conseguiu, a autoestima dela vai lá embaixo. E ela se sente inferiorizada. Porque ela se sente a pior das mães, né? E aí e olha um fenômeno que acontece, né, nesse mês de agosto, é que essas mães que não conseguiram amamentar, eu nem gosto de usar o não conseguiram, porque leva essa responsabilidade para elas. As mulheres que não amamentaram, elas se sentem atacadas pelo agosto dourado, pela Semana Mundial de Amamentação. Porque para elas, a história não foi ofensivo, feliz, né? É ofensivo. Quando, na realidade, elas deveriam estar de mãos dadas com as que estão amamentando ou que amamentaram, porque a gente precisa lutar contra o que faz as mulheres não seguirem com a amamentação. Né? Sim. Óbvio que a gente tem gente que escolhe não amamentar. Temos. Uhum. Mas se a gente parar para olhar e ver a porcentagem, isso é desse tamanhozinho. A grande maioria quer amamentar. A grande maioria já decidiu amamentar muito antes de engravidar. Sim. Né? Quando a gente fala dos poderes do leite humano, todo mundo está careca de saber. Todo mundo já sabe. Uhum. Pode ter gente que não quer ver e quer achar que é mais ou menos igual, que a fórmula vai fazer a mesma coisa. Pode até ter. Mas a grande maioria de nós, da sociedade, da população, a gente sabe da superioridade daquilo ali.
Gente, a gente pode não saber esses pormenores, igual eu falei, de epigenética, a gente pode não saber que o leite humano é uma substância viva. Então, quando você coloca uma gota de leite numa lâmina de microscópio, coloca uma gota de sangue, coloca uma gota de fórmula, você vai ver que o leite humano é igual ao sangue, ele tá ali, ó, é vivo. O que isso quer dizer? Quer dizer que na hora que o meu bebê vem mamar, vai ser composto um leite de acordo com o que ele está precisando no momento. Então, se ele tiver resfriado, um leite que vai ter mais isso, menos aquilo, não sei, para suprir aquela necessidade dele. Se eu tenho um recém-nascido baixo peso, aquele leite vai ter uma outra composição. Para você ter uma ideia, o colostro das mães de prematuro é completamente diferente da mãe de um bebê nascido a termo. Por quê? Porque é vivo. Porque o meu corpo sabe que aquele bebê nasceu antes e ele precisa de um leite X. Sim. Como que alguém não vai querer dar isso para o seu filho? Todo mundo quer. Sim. E é bom a gente falar sobre isso, porque eu coloquei algumas caixinhas de pergunta. Aliás, eu coloquei uma caixinha de pergunta, né, nos stories, e eu recebi algumas perguntas, né? E dentre elas, assim, uma me perguntou se estava ok ela fazer dieta durante a gestação. E eu quero até responder que não, né? A dieta, se é que a gente pode falar esse nome, mas essa dieta, essa alimentação dessa gestante, ela tem que ser variada, né? O máximo que puder de alimentos naturais, né? Mas porque hoje em dia a gente está sofrendo uma febre, né? Do glúten, da lactose, que é tudo vilão, que é tudo uns monstros. Então a gente tem que entender o seguinte: se essa mãe, se essa gestante, ela não tem nenhuma deficiência, né? Não tem nenhuma alergia ao glúten, à proteína do leite, enfim. Se ela não tem nenhum quadro desse, não é legal ela tirar, porque o bebê ele precisa ter contato com isso tudo, porque uma vez que você tira da sua alimentação, na hora que esse bebê nasce e ele experimenta, a chance dele desenvolver uma alergia a esse tipo de alimento é muito maior. Então, assim, eu não aconselho, né? Mas é individual, é caso a caso, tem que entender o todo dessa gestante, dessa mãe, para poder saber se tira ou não determinado alimento. Agora, antes da gente chegar nas outras perguntas, porque eu falei dessa, porque a gente está falando, né, das substâncias do leite, daquilo que ele é formado e tal. A gente falou de rede de apoio, e embora hoje em dia os homens estejam participando, né, de forma mais ativa nesse momento, né, que essa criança nasce, ainda assim, o número de homens que acham que essa responsabilidade da mulher é muito grande. E eu queria, assim, que você respondesse quão importante é a participação desse homem, desse companheiro, desse pai, nesse processo. Porque às vezes o homem acha assim, mas eu não posso dar de mamar, então eu não posso fazer muita coisa. Isso é com ela. Mas, de uma certa forma, você até já respondeu isso, mas eu gostaria que você desse ênfase mesmo aos homens, aos companheiros, porque eu acho que no momento desse a mulher está muito sensível, né? Os hormônios dela, coitada, tá assim, ó, tá borbulhando. Então, qualquer coisa ali pode, de fato, interferir nesse processo dela de amamentação. E eu queria que você falasse. Então, eu falo, antes de eu começar, a Rafa colocou um comentário aqui que eu acho excelente para a gente falar. Pelo menos o profissional não atrapalhar, né, a amamentação. Então, assim, se eu não posso ajudar, que eu não atrapalhe. Se não ajuda, não atrapalha. Verdade, né? Concordo. Então, vamos lá. Pai não é rede de apoio, tá? Pai é pai. É função, né? Pai é pai. Pai não é rede de apoio, né? Ele vai estar ali criando aquele filho com aquela mãe, né? E as responsabilidades são as mesmas. Ele pode fazer tudo.
menos amamentar. Uhum. Né? Então, quando eu faço a preparação da amamentação na gestação, né, com as famílias, eu não faço com a gestante, eu faço com as famílias. Então, assim, todo mundo que vai estar com você, né? O seu companheiro e a sua rede de apoio. Aí vem, papagaio, periquito. Vai ter 5 pessoas, 10 pessoas, então vai vir todo mundo para os nossos encontros de pré-natal, né? E ali, esse pai começa a entender da responsabilidade dele, do que ele pode fazer para dividir com a mãe e que a amamentação não tenha todo esse peso. O que eu falo também, a gente coloca uma carga muito grande em cima da amamentação. Né? Como se a amamentação fosse a vilã do cansaço, né? De tudo de ruim, entre aspas, que acontece, né? Naquele puerpério, naquilo ali. E na realidade, não. Não é a amamentação que é uma carga. O que é uma carga é você amamentar com mais 259 coisas em cima de você. Né? Então, você tem que amamentar com alguém falando que seu leite é fraco, para dar uma chupeta, porque o bebê precisa parar de chorar, para dar uma mamadeira. Para dar uma fórmula. De fórmula de noite para você dormir, porque afinal de contas você tá sem dormir porque você amamenta. Se você não amamentar de noite, você vai dormir. Então, esse pai, ele vai estar ali justamente para isso. Porque essa mulher vai amamentar, mas o restante ele vai fazer. O que é esse restante? Dar banho, né? Colocar para dormir, né? Acalmar aquele bebê, usar as técnicas para acalmar aquele bebê. E aí eu te pergunto, tem como esse pai exercer isso tudo ficando uma semana só em casa? De jeito nenhum. Aí depois esse pai começa a trabalhar, e aí muitas vezes a gente fala assim, coitado, trabalhou o dia inteiro, não é justo com ele que de madrugada ele também fique acordado. Mas você não teve função o dia inteiro também, não? Então a gente tem que dar a mão, a gente tem que estar junto nessa. E quando a gente abre os olhos para isso? A gente só abre os olhos para isso quando a gente tem alguém para dar essa mão para a gente para caminhar. Porque na maioria das vezes a gente está idealizado, né? A gente idealiza um bebê que não é real. A gente idealiza uma maternidade, uma paternidade que não é real. A gente romantiza, idealiza uma amamentação que não é a vida real. Né? Igual, por exemplo, a amamentação, a gente acha que é o quê? Que é aquela mulher linda, igual a gente está aqui hoje, né? Cabelo arrumado, de batom, com uma blusa com uma camisola de renda, numa poltrona, que um bebê mamando. Não é, gente. É tiro, porrada e bomba. Pode ser mais leve? Pode. Com o quê? Com informação, com apoio. Sim. Né? Se preparando, sabendo o que vai acontecer. Muitas vezes a amamentação dá ruim. Por quê? Porque eu não conheço o comportamento daquele recém-nascido. Então, o recém-nascido chora, a gente acha só que é fome. O recém-nascido chora, a gente acha que é cólica, sabe? E o recém-nascido quer ficar no colo e a gente acha que o nosso filho está com defeito. Porque, afinal de contas, o filho da vizinha dorme a noite inteira, desde que tinha 2 meses. Mentira. Aí entra a comparação, né? Mentira, porque não dorme, porque não é fisiológico. E entra num estado de comparação, né? Que é algo típico da nossa sociedade, né? Que a gente tem que porque o outro, mas você não é igual ao outro, mas o outro é melhor do que isso. Não, e a competição? Nossa, o filho dela dorme desde 2 meses, a noite inteira, então o meu vai dormir 3 noites seguidas, né? Porque eu entro na competição. Né? Então, quando eu entendo que é fisiológico o bebê chorar, que ele chora por todos os motivos, porque chorar é forma de comunicação, e não é porque ele está chorando que eu tenho que calar o choro dele. Eu tenho que entender que aquele choro está querendo me dizer alguma coisa. Por trás de todo comportamento tem uma necessidade. Qual é a necessidade? Eu só vou saber se eu olhar para aquele bebê. Se todas as vezes eu calar ele, eu nunca vou entender o que ele quer me dizer.
Uhum. Né? Quando eu entender que é fisiológico para o bebê não dormir muitas horas seguidas, isso vai deixar com que eu fique menos cansada? Não. Mas eu vou me preparar. Então eu sei que ele vai acordar de tanto em tanto tempo, que ele não sabe emendar um ciclo no outro. O que eu vou fazer? Na hora que ele estiver dormindo, eu vou dormir também. Ah, mas eu não posso dormir porque eu tenho que lavar roupa, porque eu tenho que limpar a casa, porque eu tenho que cozinhar. Uhum. Porque eu tenho que receber aquelas visitas que chegam na minha casa que, e que ao a invés Deus, de virem para me tá ajudar, mas aí ao invés delas virem me ajudar, me dar um suporte, servir me como dar rede de trabalho. apoio, ela vem para me dar trabalho, para me cansar um pouco mais, né? Enfim, é por isso que eu acho que a gente precisa falar cada vez mais sobre isso, porque as pessoas precisam saber que se de repente você optar por não receber uma visita no momento logo após, né, logo em seguida você dar à luz, não há problema nenhum nisso, porque você está cuidando de você, né? Porque se não é para poder te ajudar, pode esperar, espera um momento que eu estiver mais tranquila, né? Um momento que eu tiver mais que passar esse turbilhão, aí sim a gente vai se ver, você vai vir conhecer o bebê, enfim. É mais uma das coisas maravilhosas que eu acho que a profissão de vocês traz e que a gente precisa falar. Mas o nosso tempo está acabando. Faltam 7 minutos, então eu vou pedir para você agora dar uma acelerada. A pessoa fala demais, né? Então, porque agora você vai responder as perguntas da caixinha. Bora lá. Uma das perguntas é o seguinte: fórmula é igual leite? Já respondi, não? Já. Olha lá a gotinha. É só pegar a gotinha lá e olhar no microscópio. Não, gente, não precisa olhar no microscópio, não. Não é igual. Por quê? Porque fórmula é leite de vaca, sinto informar. Não, meu bebê não toma leite de vaca, meu bebê toma fórmula. Passa por todo um processo, né? Aqui, meu bebê não toma leite de vaca, meu bebê toma fórmula. Sinto lhe informar que fórmula é leite de vaca. É leite de vaca modificado, né? Então, assim, é um alimento que foi modificado, né? Para chegar o mais próximo do que um bebê consegue digerir, né? O mais próximo do que aquele organismo pode receber ali, tá? Isso não quer dizer que ele chegue próximo do que é o leite humano, porque não tem como a gente fazer essa comparação. É a mesma coisa que a gente fazer a comparação de uma fruta, de um legume, de uma verdura com um pacote de biscoito. Exatamente. Quanto mais líquido eu bebo, mais leite eu tenho. Então, a gente precisa entender que a quantidade de leite está relacionada à saída de leite desse peito. O que quer dizer? Quanto mais leite sai, mais leite eu produzo. É óbvio que eu preciso ter uma alimentação equilibrada, com os macros, com os micronutrientes, ter uma hidratação, né, adequada, mas isso não quer dizer que eu tenho que tomar 10 litros de água para poder ter leite. Né? E outras cocitas mais, né? A caracu, né? Cerveja preta, a caracu, a canjica. Então, o que a canjica, a pipoca, tem essa questão de aumentar o leite? É porque o milho, ele é um tipo de galactogogo. O que é galactogogo? São alimentos, substâncias que aumentam, né, o leite porque aumentam a prolactina ali. Só que para eu ter esse efeito, eu preciso de uma quantidade muito grande, que não vai ser aquele prato de canjica que eu vou tomar que vai fazer diferença. Às vezes, essa diferença é o efeito placebo que dá, né? Então, assim, se você gosta de canjica, tome canjica. Agora, se você não gosta de canjica... E o excesso dela também, né? E também não vai você, recém-parida, tomar álcool. A gente sabe que o álcool em quantidades moderadas, a partir de uma certa idade do bebê, é super tranquilo você consumir, né? Porque a gente sabe da questão da quantidade que passa para aquele leite, mas recém-nascido você não vai fazer isso, né? Eu particularmente não recomendo.
Enquanto eu estiver amamentando, eu não recomendo. Não, a gente já tem algumas evidências, alguns estudos que mostram que uma quantidade pequena, e assim, eu gosto de dar isso daí porque tira mais uma carga da amamentação, sabe aquele negócio? Poxa, eu gosto tanto de tomar um vinho com meu marido. Sim. Ah, não, mas eu tô amamentando. Sim, mas então, é aquela coisa, eu não recomendo, mas a também gente não está falando. Isso aí. Porque existe o mundo ideal e o mundo real, né? E o real é completamente diferente do ideal. Mas é isso mesmo que você falou. Existe diferença na qualidade do leite no período da amamentação? Não entendi. Ela aqui, bom, pelo que eu entendi, ela está querendo saber se o leite muda de acordo com o período da amamentação. Sim. O colostro, que a gente sabe. Em que momento que muda? E qual é o processo? Ele fica mais fraco? Ele não fica? Ele muda de nutriente? Não muda? Eu acho que foi nesse sentido. Então, o leite humano, ele está mudando o tempo inteiro. Desde do colostro até o leite maduro, né? Ele está mudando o tempo todo de acordo com a necessidade daquele bebê. Quando eu digo que é vivo, é porque ele muda o tempo todo. Então, o leite... de acordo com a alimentação dessa mãe. Com a alimentação também, dessa né? mãe, com a necessidade desse bebê, com a idade dessa criança, né? Então, assim, o leite de uma mãe de recém-nascido, para aquele recém-nascido, vai ser de um jeito, para uma criança de 1 ano vai ser de outro jeito. Por quê? Porque vai mudar de acordo com essa necessidade. Sim. Agora, eu quero te agradecer, né? Porque senão o Instagram vai derrubar a gente. Eu não quero que ele derrube, não. Faltam 2 minutos. Então, eu queria deixar aqui, se você quiser mandar um recado para alguém, pode mandar. Não, eu quero mandar agradecer. Recado para alguém não específico, né? Mas quiser falar alguma coisa. Agradecer mais uma vez, né, a oportunidade de estar aqui falando sobre esse assunto tão importante. De uma certa forma, eu sempre me coloco à disposição para tirar as dúvidas das pessoas quando elas precisam, né? Entender que a consultora de amamentação, ela não entra só na hora que o circo está pegando fogo, né? Então, assim, cada vez mais... Nem precisa, né? Cada vez mais o meu trabalho é voltado para a preparação dessa família para a amamentação. Então, isso a gente tem evidências, estudos que já comprovaram, né, que as famílias que são preparadas para a amamentação, elas têm um tempo maior de amamentação, né, e eu vejo isso impactar diretamente na minha prática. Né? A Cris estava até aqui, eu brinquei com ela essa semana, que assim, eu vejo as famílias são muito mais conscientes em relação ao uso dos bicos artificiais, em relação à introdução alimentar, né, em relação a essa questão, essa necessidade do bebê, da empatia que a gente precisa ter quando se recém-nasce. Sim. Isso. Que a gente se prepara para tudo, né, Verônica? A gente vai viajar, a gente pensa naquele lugar que a gente vai, qual é o clima, qual o passeio que eu vou fazer, como que eu vou arrumar minha mala, que roupa que eu vou colocar. Por que para a amamentação a gente não vai se preparar? Verdade. Mas eu acho que a gente está caminhando para isso, né? Por isso que a gente vai falar. Quiser. Cada vez mais a gente vai falar para que isso mude, essa realidade mude, né? Já está mudando. Se Deus quiser. Trabalhamos para isso. Sim. Eu quero te agradecer mais uma vez por você estar aqui. Tenho certeza que as pessoas que aqui estiveram, as pessoas que vão ouvir depois, que vão ver essa live, elas vão entender, talvez ressignificar, né, alguns pensamentos em relação à amamentação, vão abrir os olhos de fato para enxergar quão poderoso é esse ato de estar ali, de receber uma ajuda, de olhar para esse bebê e se cuidar e se preparar para receber ele e entender que o leite, ele salva vidas, né? Então, que a responsabilidade de cada um possa ser assumida de fato e que a gente consiga trabalhar de mãos dadas
para que a gente mude essa realidade. Eu quero te agradecer, muito obrigada, quero agradecer todas as pessoas que aqui estiveram com a gente. Quero dizer que semana que vem a gente tem uma live especial, porque além do agosto dourado, além da semana da conscientização do leite materno, a gente também está no agosto, que é o mês do Lilás, nutricionista, né? E do psicólogo. Então a gente vai estar aqui falando dessas duas profissões, como que elas se encaixam e como que eu desenvolvo meu trabalho na linha comportamental, o que que isso tem a ver com o psicológico, né? Então, eu convido vocês a estarem aqui comigo semana que vem, no mesmo horário, mesmo bate-canal, mesmo bate-horário.